O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, rebateu hoje as críticas recebidas depois de se encontrar com advogados de empresários presos na Operação Lava Jato. O juiz do caso, Sérgio Moro, considera intolerável a atitude do ministro. A polêmica começou assim. José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça e, por isso, chefe da Polícia Federal, se encontrou com a defesa de alguns investigados na Operação Lava Jato, que apura desvios de dinheiro na Petrobras. A operação é liderada pela Polícia Federal e o juiz responsável, Sérgio Moro, não gostou de saber das conversas entre Cardoso e os advogados. Sérgio Moro considerou a atitude intolerável por ver uma tentativa de influência política nos resultados das investigações. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, entrou com uma representação no Conselho de Ética da Presidência da República contra Cardoso. Pressionado, o ministro da Justiça emitiu uma nota. Segundo ele, é dever do ministro da Justiça e de qualquer servidor público receber advogados no regular exercício da profissão, conforme determina o Estatuto da Advocacia. Em nenhum momento recebeu qualquer solicitação de advogados de investigados na Operação Lava Jato para que atuasse no sentido de criar qualquer obstáculo às investigações. A audiência aconteceu no dia 5 de fevereiro, às 13h30 da tarde, conforme registrado em agenda pública e em ata. Eu acho que o José Eduardo Cardoso em nenhum momento, violentou, a sua função de ministro da Justiça, e o advogado exerceu legitimamente o seu direito de defesa. Uma das advogadas da Odebrecht disse que apresentou ao ministro uma petição contra o vazamento de informações sigilosas sobre fraudes em contratos entre a empreiteira e a Petrobras. O ministro da Justiça, sempre que procurado por um advogado para tratar de um assunto legítimo, em defesa dos interesses legítimos dos seus constituintes, ele deve atendê-lo. Pelo microblog Twitter, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, disse que recebia advogados, mas informava a parte contrária para estar presente se quisesse. No domingo, Barbosa já havia defendido a demissão de José Eduardo Cardoso. Nessa quinta-feira, a Justiça Federal do Paraná bloqueou mais de R$207 mil em contas de mais 3 investigados na Operação Lava Jato e negou a soltura de outros 4 executivos presos desde novembro, que tiveram nova prisão preventiva decretada. João Ricardo Auler, Dalton dos Santos Avancini e Eduardo Hermelino Leite, da construtora Camargo Correia, e Ricardo Pessoa, da UTC. O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, foi intimado a depor como testemunha no dia 25 de março. E a Justiça da Suíça quer saber se o banco HSBC ajudou a esconder dinheiro desviado da Petrobras e enviado para contas em Genebra. 11 investigados teriam mandado mais de 110 bilhões de dólares para o país. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, pediu à Procuradoria-Geral da República a abertura de investigação sobre os valores desviados para o HSBC. Ricardo Senes, boa noite. É sabido que juízes recebem as partes no processo, as duas partes, né? Quem acusa e quem se defende. Agora, eu não sabia que os ministros da Justiça. Agora, esse caso aí, o que você acha desse caso? As pessoas não entendem, muitos brasileiros, por que o ministro da Justiça negou em primeiro momento que não tinha recebido os advogados. Eu acho que a primeira questão é o seguinte, o ministro José Eduardo Martins Cardoso é uma figura importante nesse governo, é um sujeito que faz ponte, mesmo sendo um petista, ele tem um canal aberto e é reconhecido assim com oposição, é um cara importante no governo, não é um sujeito que está brincando nessa função dele. Agora, eu acho que ele foi muito inábil nisso que ele fez, por duas razões. Essa primeira que você mencionou, de num primeiro momento ter negado, e segundo, de não ter constado essa visita na agenda oficial dele, tá certo? Porque acho que esses foram equívocos, na verdade. Porque, obviamente, ele não fez nada de ilegal. O próprio Visgandra acabou de atestar, o presidente da OAB. Do ponto de vista da legalidade, ele não rompeu nenhum tipo de legalidade, é óbvio. Ele é o chefe
é o ministro, é o chefe da Polícia Federal, etc., e não abusou absolutamente nada do poder. Agora, ele sabe que ele está no meio de um braço de ferro monumental, tá certo? E qualquer ação dele vai ser interpretada do ponto de vista político, do jogo de opinião. Isso foi talvez a inocência, o equívoco dele. Agora, não me parece que ele tenha feito algo ilegal. E a outra questão que eu acho que foi mencionada, mas ficou em secundário nesse debate, é o seguinte: tem uma questão que me preocupa há muito tempo, que é o padrão de vazamento sistemático durante as investigações de informações sigilosas. Nós estávamos recentemente numa conversa de amigos e uma pessoa falou: olha, você viu que o depoimento de ontem de tal pessoa está na internet? Quer dizer, isso virou uma rotina, esse vazamento de informação de sigilo ao longo do processo. Antes dele estar sendo julgado, antes de ter qualquer prova, já está na mídia. Eu acho que esse foi um dos temas, parece que discutidos com o ministro, e que eu acho que é grave. Não é nesse caso, isso já vem ocorrendo há bastante tempo. Eu acho que se ele tivesse apresentado esse argumento e se tivesse reconhecido que, sim, recebia os advogados com essa... Eu acho que teria resolvido. O problema é que eu acho que o erro dele foi tentar, de alguma maneira, dissimular esse encontro. E não receber a parte contrária ao mesmo tempo, para garantir um processo aberto, limpo, transparente, para que todos soubessem o que estava acontecendo. E no meio de uma juiz recebe as duas partes. Ele teoricamente não está envolvido. Ele não teria que receber as duas partes simultaneamente. Eu acho que do ponto de vista legal, acho que não tem problema. E por isso que o Joaquim Barbosa, legal, quando escreveu aquilo, ele estava falando, quando ele era juiz do Supremo, é diferente a função dele, diferente do ministro. Mas legal, de fato, parece que não. Todos os especialistas disseram que não, mas talvez moral, por estar no meio de um julgamento, por ter o contexto que há, algo mais transparente deveria ter sido feito. Cuidado com relação a isso. Nesse sentido que eu falei em todas as partes, nas duas partes. Agora, Arline Clemecha, boa noite. Boa noite. Eu sei que você já encampou uma pergunta para o Senes, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O problema do Brasil é que as pessoas sempre desconfiam quando estão sendo julgados ricos, né? Tem um histórico brasileiro de não se condenar ricos no país. Não há esse temor quando, nesse caso específico, estão chegando no ministro da Justiça para blindar o caso com a Polícia Federal? Eu acho que, com certeza, essa é uma questão central e é esse temor que está em jogo quando a gente fala na questão moral de receber esses advogados. A gente está falando de pessoas ricas, poderosas, empreiteiras, pessoas que estão acostumadas a comandar o país e que têm acesso a uma reunião fora de agenda e sigilosa com o ministro da Justiça. Isso levanta um gravíssimo problema que é justamente esse e, por isso, o problema moral de receber e de realizar essa reunião. Os nossos telespectadores aqui mostram essa desconfiança. O BAC, por exemplo, pelo Twitter, nem tudo que é legal é ético. E o Emilson Nunes Costa, o problema é que o ministro deu 3 versões contraditórias entre si. É isso que você disse, né?